demais, boa noite, seja muito bem-vinda à segunda live de aquecimento para a jornada BNCC para concurso. Essa é a segunda live, a primeira live ficou salva aqui no meu GTV e também foi para o YouTube, também tá salva lá, tá bom? Essa é a segunda live, live 2. Nessa live vamos falar sobre LDB e BNCC. Ainda teremos a live 3 no sábado, dia 11, com o professor Michael, para a gente falar sobre métodos de estudos. Sejam bem-vindos, boa noite, Elaine, Patrícia, Mel, Adriele. Já vão chegando, Dani, boa noite, gente. E essa live de aquecimento para terceira jornada BNCC. E eu digo terceira jornada BNCC porque já é a terceira edição desse evento online gratuito que já fizemos 2 vezes. A primeira foi em novembro de 2020, que foi a jornada mesmo original. E aí tivemos a segunda jornada BNCC, que foi em março desse ano 2021. E agora já estamos caminhando para a terceira jornada BNCC para concurso, a terceira edição desse evento. Provavelmente a última jornada BNCC, né? Vamos ver como é que vai caminhando. E já estou muito feliz porque somos mais de 1.200 pessoas inscritas para a terceira jornada BNCC. Então já tem bastante gente se engajando, se movimentando para poder participar desse evento que é gratuito sobre BNCC, para você gabaritar esse assunto na sua prova de concurso. Em que o objetivo é que mesmo que você nunca tenha lido a BNCC, você vai aprender, porque são aulas de muito conteúdo. E já vou adiantando para vocês aqui uma coisa. A primeira live de aquecimento foi liberado um resumão em PDF dos principais pontos trazidos pelo professor Paulo, nossa primeira live. Essa segunda live também vai ter um resumão em PDF, só que a gente vai fazer um combinado. Eu vou colocar um post agora, às 8h10, aqui no meu perfil, no feed do meu Instagram. Vocês vão tirar um print durante a live, vão postar esse print nos stories de vocês, vão marcar a mim e a professor Paulo, que vai estar junto com a gente daqui a pouquinho, e vai comentar nesse post aqui no feed do meu Instagram, tá bom? Às 8h10 já vai estar postado lá. Você vai comentar. Se bater 100 comentários, eu vou liberar esse resumão novamente em PDF sobre os principais pontos que o professor Paulo vai trazer nessa live de hoje sobre LDB e BNCC. Tá bom? Então já vão, fiquem ligados, comenta lá no post, tira o print da live, posta nos stories, marca a gente, tá bom? Para que mais pessoas possam conhecer. E vou fazer mais uma vez, gente, chamar vocês para se engajar. Compartilha o link de inscrição da jornada, tá aqui no feed. Eu tenho que compartilhar todas as minhas redes sociais, Facebook, YouTube, no Telegram, nos grupos do WhatsApp, os grupos que nós temos abertos no WhatsApp. Pelo e-mail, o link para se inscrever na jornada, que é pedagogiadescomplicada.com/jornada-BNCC, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Precisa gabaritarem BNCC de vez. Estão perguntando aqui. Quem perguntou? A Bárbara, tem material? As lives de aquecimento não tem material prévio, porque são bate-papo aula, não são simulados para vocês acompanharem com questões de concurso ou resolverem previamente. O objetivo é que vocês venham participar, consumam conteúdo. E aí, dessa vez, aí, se vocês comentarem, bater 100 comentários no post do Instagram, eu vou liberar o resumão em PDF. Quem baixou o primeiro resumo que eu liberei da primeira live sabe que o negócio é de qualidade, ficou muito bonito. Então, o objetivo é que todo o material, como sempre, quem já participou da primeira e da segunda jornada, acompanhe meu trabalho aqui nas redes sociais, sabe que tudo que eu coloco para vocês é de muita qualidade, porque é com muito amor, muito empenho, muito carinho. Quem acompanha as stories vê minhas pelejas durante a madrugada, que eu sou a louca da madrugada. Então, madrugada, eu tô acordada ali trabalhando, que quem tem filho, para mim, é o horário que sobra. O horário que sobra, entre aspas, né? Boa noite. Ah, entendeu, né, Bárbara? É isso aí. As aulas da jornada, porque veja bem, essa aula é a live 2 do Esquenta da Jornada. Teremos a live 3 e última no sábado, o professor Michael, sobre métodos de estudos. Ele, assim, que é fera nesse assunto de método de estudo, passou diversas vezes na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ele vai trazer dicas, assim, imperdíveis para vocês. Vocês que mandam muita pergunta para mim na caixinha de perguntas sobre organização de estudo, calendário, tudo isso, cronograma. Ele vai falar sobre isso tudo no sábado. A jornada mesmo em si vai começar na
na terça-feira, dia 14. Terça-feira, dia 14, começa a jornada. A primeira aula vai ser sobre conceitos fundamentais da BNCC. É toda a parte que fundamenta a concepção de educação da BNCC. 10 competências, conceito de educação integral, transversalidade, o que mais? Conceito de educação integral, já falei, tanta coisa, definição da base, tudo isso que cai assim 80% ou mais das questões de concurso. É a parte principal, vai ser a aula 1, uma aula bem densa, as aulas não tem hora para acabar, então vai ser até onde o conteúdo esgotar. E aí a aula 2, que vai ser na quarta-feira, vai ser a BNCC da educação infantil. Vamos falar sobre direitos de aprendizagem e desenvolvimento, sobre campos de experiência, concepção de educação infantil. E a aula 3 vai ser sobre BNCC do ensino fundamental e também do ensino médio. Tem estruturas parecidas, mas não são iguais, tá? Tem outra lógica. O ensino médio sofreu aí muitas modificações por conta da reforma do ensino médio, o novo ensino médio. E aí essas alterações impactaram na construção da BNCC do ensino médio. Quem não lembra do período das ocupações das universidades, em que foi todo aquele burburinho referente à reforma do ensino médio. Então isso vai ser tratado na aula 3. Então você que é professor de área de arte, educação física, língua portuguesa, cola na gente na aula 3. Você que é professor que quer passar no concurso para anos iniciais, professor de 1º ao 5º ano, cola na gente na aula 3. Você que vai estudar está estudando para concurso de educação infantil, cola na gente na aula 2, BNCC Educação Infantil. E você que vai prestar qualquer um dos cargos aí de educação, pedagogo, coordenador, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, ensino médio, tudo, aula 1, que é os conceitos fundamentais da base, super importante. Cai muita questão, muita. Se na sua prova não cair questão ali de arte, se você é professor de arte, não cair, vai cair a questão dos conceitos fundamentais da base que vai ter na aula 1, tá bom? Chegamos a 99 pessoas ao vivo. Chegando aí, deixa eu ver que horas são para chamar o professor Paulo. 8h10. Já vou mandar o convite, professor Paulo, aqui chegando. Ó, Rafa aí. Ó, Rafa, educação física, cola na gente na aula 3. Estava perdida por assistir suas aulas no YouTube, agora tô ok. O objetivo é esse. Vou mandar o convite aqui pro professor Paulo. Ele já tá aqui. Mais uma vez, para ser liberado o resumão dos principais pontos da live 2, comenta no post no feed do Instagram, tira print da live, compartilha nos stories marcando a gente, que vai ser mais um material de muita qualidade. Quem conhece meu trabalho sabe. E carimba embaixo. Somos mais de 1.200 pessoas inscritas para a terceira jornada do BNCC. Os grupos estão lotando, 2 dias os grupos estão lotando. Então, estamos muito felizes pelo retorno da participação. Então, se você não se inscreveu ainda, clica no link da bio, se inscreva, participe da jornada para você gabaritar a BNCC. Nunca mais errar a BNCC, não vai ser mais problema na sua vida. Verônica, Sara, você é 10, obrigada pelo carinho. Professor Paulo, amo, também gosto dele. Luciana que apresentou essas aulas. É presente mesmo para vocês. Oba! Rafa, isso, prof, tô agarrada. Paulo e Sara são 1000. Gente, dedinho no coração, tô mandando o convite aqui, professor Paulo. Não sei se ele não tá conseguindo entrar aqui. Tem material para essa live? O Luciano tá perguntando. Não, as lives de aquecimento não tem material prévio. Cheguei! Aê, chegou! Boa noite. Hoje tá com um cenário diferente. Ô, professor Paulo, quanto tempo não te vejo? Desde a última live. Já vou te agradecer já antecipadamente por aceitar o convite, assim, meio que em cima da hora de novo. Muito obrigada por poder compor essa live de hoje e enriquecer ainda mais nosso conhecimento. Meu áudio tá bom, Sara? Tá ótimo. Tranquilo, mas como a gente fala lá na Bahia, né? Eu sou muito amostrado. Eu vim de novo. Não perdi a oportunidade.
E nós agradecemos, né? Recebemos, falei com você, muitos elogios sobre o seu trabalho, sobre suas falas, e nós recebemos aqui nos grupos da jornada. E o pessoal que está chegando aí, que é do professor Paulo, aluno do professor Paulo, já se inscreva para a terceira jornada, se você não se inscreveu ainda. Mas eu acho que a maioria se inscreveu, porque o professor Paulo sempre está compartilhando. Paulo, somos mais de 1.200 pessoas inscritas para a terceira jornada. Nossa. Olha só a potência que está esse evento. Muito bom, parabéns. E assim, quem se inscreveu não vai perder não, hein? Se inscreveu agora, vá para a jornada. É aprendizagem garantida. É o lema, né, Sara? Mesmo que você não tenha lido uma página de BNCC, pode ir que você vai aprender. A sua versão foi melhor, hein? Pode ir que você vai aprender. Gostei. Vou fazer essa adaptação, gostei. É isso aí. Bom, gente, hoje a nossa a live 2 de aquecimento, vamos falar sobre LDB e BNCC, a importância da LDB na construção da BNCC. O professor Paulo já contribuiu bastante com o nosso conhecimento na primeira live, quarta-feira passada, sobre Plano Nacional de Educação e BNCC, que é um dos marcos legais, e LDB, agora, vamos trazer na aula de hoje, o professor Paulo vai trazer dicas aí imperdíveis para a sua prova de concurso, sobre dicas de estudo da LDB, trazer informações muito preciosas, mais uma vez, como sempre. E a LDB é também considerada um dos marcos legais na construção da BNCC. Como eu falei na live 1, a BNCC vai citar 4 documentos como marcos legais. Marcos legais por quê? Porque realmente marcaram a construção da BNCC. Legais porque diz respeito à lei, documentos normativos, então ela vai citar o PNE, a Constituição Federal, a LDB e as diretrizes curriculares nacionais. Então, um dos documentos que nós vamos citar hoje aqui é a LDB, porque ela vai trazer lá no seu artigo 26 que os currículos do ensino fundamental, das etapas de educação básica, precisam ter uma base nacional comum curricular e uma parte diversificada. Essa parte diversificada complementada pelas diversidades regionais e locais dos sistemas e redes de ensino. Então, a LDB é um dos marcos legais. E hoje, o professor Paulo vai falar sobre a LDB. Para nós, que é um mestre aí sobre a LDB, já é um mestre PNE, eu sempre encho a bola porque realmente tem muito que aprender com o professor Paulo. Que isso, gente. Que isso, Sara. Paulo, a primeira pergunta, eu vou pular, né? Já a primeira pergunta... Ó, gente, a Sara não quer que eu me apresente, tá vendo? Só porque eu já estive na aula passada, né? Vamos fazer o seguinte, se apresenta brevemente. Não, mas tem que se apresentar, que tem muita gente chegando nova. Nós lotamos 2 grupos nessa semana, então são pessoas... sua maioria que não conhece meu trabalho ainda, estão chegando aí pelos anúncios. Depois me conta se eu aparecer nos seus stories aí, estou aparecendo nos stories da galera aí pela primeira vez. Injetando anúncio. Eu ia pedir, na primeira pergunta, para você contar um pouquinho da sua trajetória na educação. Mas você já trouxe perfeitamente na nossa live 1. Então, eu pedi para você agora se apresentar, falar brevemente sobre o seu trabalho, redes sociais, o que você atua atualmente. Gente, olha só, vocês já me conhecem, nós estivemos juntos aqui na live passada, né? Mas eu quero só apresentar mesmo de modo bastante breve meu nome. Eu sou o professor Paulo Araújo e estou aqui no Instagram, no YouTube, no Telegram, com o Espaço Pedagógico, que é um espaço que eu tenho para compartilhar saberes, para compartilhar conteúdo para concurso na carreira educação. E eu estou aqui, junto com a professora Sara, para contribuir com vocês, né? Para contribuir com esse processo formativo e também preparatório de vocês para concursos, né? Desde já, eu agradeço mais uma vez o convite da professora Sara, né? Então, ela me convidou, eu me amostrei de novo, estou no esquenta, vai ficar para a história, tá? Eu sou convidado 2 vezes para o mesmo evento, né? Sou convidado 2 vezes para o mesmo evento. É um prazer estar aqui e vamos juntos aprender. Então, você que está aí do outro lado, já pega o caderno, já pega a caneta para poder anotar, né? A primeira live, né? Foi excelente. Nós trouxemos pontuações bem pertinentes, necessárias, que vão cair na sua prova e que você não pode deixar de aprender.
Exatamente, pessoal, tem que ficar bem ligado nas lives, trazer o caderno, material, tem muita gente que usa tablet, né, usa o computador para fazer as anotações, então a hora é agora, que é um bate-papo aula, mas sempre que a gente traz live aqui é para poder agregar conhecimento, trazer muito conteúdo voltado para concurso, né, professor Paulo? Então, as dicas, mais uma vez, são valiosas. E para você receber o resumão dessa live aqui, o resumão em PDF dos principais pontos, tem duas tarefinhas para você fazer se você chegou agora. Tira print dessa live durante a live, tá? Marca meu arrobazinho, meu perfil, arroba Prof. Sara Filpo, e o perfil do professor Paulo também, que é espaço underline pedagógico underline, marca a gente nos stories e comenta num post que tá aqui no feed do meu Instagram já, para você receber o seu resumão. Deixa um comentário lá, batendo 100 comentários no post. O material, o resumão em PDF vai ser liberado para as pessoas que estão inscritas na jornada nos grupos de WhatsApp, tá bom? Porque esse aí vai ser muito mais potente. Esse resumão vai ser ainda melhor do que o primeiro. Então, fiquem ligados. Então, professor Paulo, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Bom, você sabe que o nosso tema da jornada é BNCC. BNCC para concurso. Jornada BNCC para concurso. E um dos marcos legais que embasaram a construção da base é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Agora eu vou pedir para você falar um pouco sobre o que é LDB e qual é o papel desse documento para a educação brasileira. Pois então, na primeira live eu havia dialogado com vocês sobre isso e eu acho interessante pontuarmos isso novamente. Em se tratando da legislação educacional no Brasil, todas as legislações a nível macro, a nível do Brasil, elas dialogam, né? Então, nós temos uma lei maior, que é a nossa Constituição. Nessa Constituição, nós temos do artigo 205 ao artigo 214, é a parte que trata da educação. A Constituição, ela não consegue trazer todas as especificidades da educação e, por isso, ela própria faz menção de uma lei específica, tendo aí o surgimento da LDB, que é a Lei Federal de Educação, né? Então, as legislações do Brasil, em se tratando da legislação educacional, elas dialogam. Da mesma forma que a Constituição, né, que o PNE estava previsto na Constituição, de igual modo, a LDB também está prevista na Constituição e a própria BNCC, a própria Base Nacional está prevista também. Então, o que é a LDB, né? Qual é a função da LDB na educação brasileira? Aí eu vou começar com aquela dica que eu dei na primeira aula sobre PNE. Você tem que saber o número da lei, né? Então, qual é a lei de educação? Qual é a lei que regulamenta a educação no Brasil hoje? É a LDB. Essa lei foi instituída a LDB foi instituída por qual lei, né? Aí você tem que estar atento ao número da lei. Então, todas as vezes que as bancas disserem, segundo a Lei 9394 de 96, está se referindo à LDB. Eu repito, né? Parece bobo você saber o número da lei? Parece. Mas, por incrível que pareça, nós temos candidatos, e principalmente aqueles que são iniciantes ainda no universo, no mundo dos concursos, não sabem o número da Lei de Educação no Brasil. Aí, às vezes, só sabe o número, se a banca está se referindo à LDB, quando a banca fala segundo a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. E, às vezes, os enunciados das bancas podem apenas dizer, segundo a Lei número 9394 de 96. Que lei é essa? A LDB. Então, esta lei é a lei que regulamenta a educação no Brasil. Conforme o próprio nome já diz, pessoal, é uma lei de diretrizes e é uma lei de bases. Vamos conceituar, vamos ver para o significado dos termos, né? O que é uma diretriz? Uma diretriz é um caminho, né? O que é a base? É o alicerce. O que isso significa no campo educacional? Significa dizer que essa lei, ela estabelece os caminhos para toda a educação no Brasil, e esses caminhos para a educação estão embasados, estão alicerçados numa determinada base. E qual é a base da LDB? A LDB tem como base uma perspectiva e uma educação democrática, uma educação inclusiva. Então, todas as diretrizes, né, todo o caminho
para a educação em âmbito nacional está sentado nessas bases democráticas, nessas bases inclusivas, nessas bases para a democratização do ensino. Então, o que é a LDB? A LDB é a lei que regulamenta a educação escolar no Brasil. E por que é importante falar educação escolar? Porque lá no artigo 1º, a lei traz a seguinte redação. A lei diz que a educação ela abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, nas instituições de ensino, pesquisa, nos movimentos sociais e nas manifestações culturais e assim por diante. No artigo 1º, nós temos o entendimento do que a lei entende como sendo educação. No artigo 1º, nós podemos visualizar que a LDB entende a educação como os processos que ocorrem além da escola. No artigo 1º, temos a presença dos conceitos de educação formal, não formal e informal. Para tanto, o tipo de educação que a lei regulamenta, o tipo de educação que a lei estabelece as diretrizes e as bases, é a educação formal. E quem é essa educação formal? É a educação escolar. Então, a LDB é essa lei que regulamenta a educação no Brasil. E aqui vai uma dica de prova. Esta lei, ela serve para quem? Para a rede pública ou para a rede privada? E aí? A LDB serve para quem? É para a rede pública ou para a rede privada? Então, vamos lá. A LDB regulamenta tanto a educação pública quanto a educação privada. Para tanto, é preciso observar algumas questões. Existem pontuações na LDB que elas estão restritas à rede pública. Outras estão restritas à rede privada. No artigo 3º, por exemplo, que é o artigo dos princípios, a lei fala que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Nós temos princípios do ensino que vão se aplicar somente à rede pública. Então, quando nós estivermos estudando a LDB, nós temos que entender o seguinte: ela regulamenta a educação no Brasil como um todo. Para tanto, há questões específicas apenas para a rede pública e há questões específicas para a rede privada, né? Então, a LDB é essa lei que regulamenta a educação. Um outro ponto importante também é de que ela traz as especificidades da educação no Brasil. Então, a LDB aborda, por exemplo, formas de organização da educação, aborda a questão da organização dos currículos, aborda a questão da avaliação, da certificação, dos níveis da educação escolar, das etapas e modalidades. No entanto, é bom também entender de que, embora ela traz as especificidades, ela não consegue dizer tudo, né? Então, vocês acham que a LDB consegue dizer tudo em matéria educacional? A Constituição não diz, aí vem a LDB dizendo as especificidades. Será que a LDB ela traz todas as especificidades da educação? É claro que não. A LDB ela traz as especificidades, se assim podemos dizer, de um modo geral, cabendo aí aos sistemas de ensino criar as suas legislações específicas. Né? Por isso que a LDB ela está alicerçada em bases democráticas, porque ela concede, né, essa autonomia aos sistemas de ensino para organizarem a educação no âmbito dos seus sistemas. E quando eu falo sistemas de ensino, eu estou me referindo ao sistema de ensino federal, estadual ou distrital e municipal. Então, a LDB está alicerçada em bases democráticas, né? Ela não consegue dizer tudo, mas dá essa autonomia para que os sistemas de ensino organizem, né? E para que legislações específicas possam complementar aquilo que ela não diz. É igual à Constituição, né? Vez ou outra nós temos aí emendas à Constituição. Eu gosto muito de fazer a seguinte associação, Sara, não sei na sua época, né? Mas eu na minha época era assim, hoje é moda calça jeans rasgada, não é? Hoje é de novo. É sim. Hoje é moda, né? Hoje é moda, né? Mas na minha época, a calça jeans rasgada não era moda. Eu lembro que quando a gente rasgava uma calça jeans, e era difícil ter uma calça jeans na época, quando a calça jeans rasgava, colocavam uma emenda, né? De um jeans, era um jeans diferente, mas para emendar a calça para ficar completa.
Então, vez ou outra, você vai ver que a Constituição tem emendas, né? Então, as emendas são as lacunas que ficam, e aí, com o tempo, vai se percebendo e vai tampando essas lacunas. De igual modo, a LDB, ela não é estagnada, né? Ao longo do tempo, ela vai passando por mudanças. E por que passa por mudanças? Porque a sociedade muda, os contextos sociais, históricos, né? Culturais, né? Educacionais mudam e a legislação tem que acompanhar também essas mudanças. Tanto é que, neste ano, nós tivemos aí mudanças na LDB. A mais recente foi a inclusão de uma nova modalidade da educação escolar. Então, para resumir, gente, a LDB é aquilo que o próprio nome diz. É a lei que estabelece as diretrizes, os caminhos, as bases para a educação em âmbito nacional, tanto pública quanto privada. Show! Você falou sobre mudança na LDB, e aí, para quem não sabe, eu acho que você também, né, professor Paulo, disponibiliza a LDB atualizada em PDF. Me perguntam onde que eu posso acessar a LDB? Lógico, no site do Senado. Mas, pelo menos, depois você pode falar um pouquinho também, se você tem esse material. Na Pedagogia Descomplicada também temos o material da LDB atualizado numa versão em PDF, colorida, bonito, do jeito que o concurseiro gosta, o professor gosta, atualizado. Sempre quando sai alguma atualização da LDB, alguma alteração, como o professor Paulo falou, né? Não é completa. Sempre se for trazida alguma questão nova, ela é alterada, né? Tem todo um trâmite para ser alterada, mas ela é alterada, e quando vem essa alteração, a gente sempre atualiza o material, tem disponível em PDF também, para poder acessar. Clica no link da bio, só clica da bio para se inscrever na jornada. Então, se inscreva na jornada, entra no grupo VIP da jornada, e lá no grupo VIP, quando terminar essa live aqui, você vai pedir esse material da LDB, eu vou mandar lá esse material lá. Combinado? Professor Paulo, se você tiver também, pode falar aí. Não, pode ficar com a LDB da Sara. É mais bonitinha e mais organizada. Ai. É mais colorida. Porque eu gosto de coisa colorida. Ó, a cor aqui, ó. A cor rosa, a cor da marca. A rosa, azul, só faltou amarelo. O amarelo vai ser o foguinho aqui em cima aqui, ó, do título da live, quando eu tenho o amarelo. Hoje com preto básico mesmo. Dando continuidade, professor Paulo, historicamente, como que a nossa LDB atual, é a Lei 9.394 de 1996, eu lembro que, nossa, na faculdade, isso era o tempo todo. Você falou aí que geralmente quem erra é o concurseiro que acaba de sair da graduação, está começando a estudar para concurso. No meu caso, pelo menos na minha graduação, isso foi muito forte. É tudo LDB 93, 94, a gente acaba gravando como 93, não sei se com você é assim também. Eu não gravava 9.394, 93, 94. Lei 93, 94, 96. 93, 94, desse jeito 99. Não é? Então, historicamente, como que essa nossa LDB atual, 93, 94, 96, como que ela foi construída? Pois então, primeiro ponto em relação à construção de uma lei de educação, nós temos que entender que a educação ela é campo de disputas, né? A educação é um campo de disputas, né? Nós temos grupos dos mais variados possíveis e que, de alguma forma, querem que os seus ideais, né, as suas concepções, as suas visões de mundo estejam presentes na prática educativa, né? Conforme eu falei, a LDB ela tem uma base, ela está alicerçada em bases democráticas. E isso é reflexo da própria Constituição Federal de 1988. Porque quando ela foi construída, tem um artigo muito interessante da Nova Escola, que depois eu posso disponibilizar para vocês. Quando a LDB ela foi construída, as discussões tiveram início ainda em 1988, durante o processo de aprovação da nova Constituição, né? E um dos objetivos da reformulação da LDB, porque nós tivemos aí duas LDBs anteriores, né? Então a LDB de 96, ela vem aí substituir a LDB anterior, que é de 71, do período da ditadura militar, né? Então, um dos objetivos da LDB foi justamente garantir maior autonomia para os estados, DF e municípios, e também teve o objetivo aí de democratizar, de contribuir para a democratização do ensino
e estabelecer regras mais claras com relação à educação e à organização da educação. A professora Maria Pilar Lacerda, que foi secretária da Educação Básica do MEC, numa entrevista que ela dá à Nova Escola, ela pontua de que a LDB de 88, a LDB de 96, né, a LDB de 96, teve um diferencial em relação às demais, porque, segundo ela foi construída de modo democrático por meio da realização de congressos e de fóruns e com a participação de diversos educadores em um debate aprofundado na Câmara. Então, não foi somente por intermédio de um projeto de lei no Congresso. Anterior a isso, nós tivemos um processo coletivo, né, para estabelecer-se essa lei. No entanto, temos que pontuar de que ficou 8 anos essa LDB em discussão no Congresso, não se conseguiu chegar a uma versão final, só então que, na época, o senador Darcy Ribeiro, do PDT, ele apresentou uma nova versão da LDB, com um texto mais conciso, né, reescreveu esse texto, e então a lei ela foi aprovada. Então, nós temos na história, no caso desta LDB, um diferencial, que foi a participação coletiva, né? Porque foi um debate, foi uma proposta de legislação construída por um grupo de educadores, debatida em congressos, em fóruns e com debate bastante aprofundado na Câmara. E desde então, até hoje, nós temos aí diversas iniciativas para alterar, para acrescentar tópicos que outrora não haviam sido contemplados, né? Como recentemente a questão da educação escolar bilíngue de surdos, né? Uma nova modalidade de educação escolar. Sim, e essa nossa LDB tem o nome também de Darcy Ribeiro, né? Isso, Lei Darcy Ribeiro. Lei Darcy Ribeiro. Dando continuidade, no artigo 26 da LDB, ele vai dizer que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, as etapas da educação básica, devem ter base nacional comum a ser complementada por uma parte diversificada, que essa parte diversificada vai contemplar aí as características regionais e locais dos sistemas e rede de ensino. O que mais a LDB traz como orientação para a elaboração dos currículos das redes e sistemas de ensino? Então, vamos lá. Primeiro ponto, em relação à organização dos currículos, você já pontua, né, de que os currículos devem ter uma base nacional comum e uma parte diversificada. Para que a LDB diz que os currículos das 3 etapas da educação básica devem ter uma base nacional comum? Para que uma base nacional comum? Observe que nós temos uma educação a nível nacional. E para que essa base nacional comum? A base, o que é a base? Vamos pegar como exemplo o piso de casa, o chão de casa. Já pensou se na nossa casa o piso, o chão fosse irregular? Vamos supor que na sala de casa uma cerâmica fosse mais alta que a outra, né? O piso fosse irregular, o que aconteceria? Nós teríamos diversos acidentes dentro. No mínimo, ia cair de cara no chão, justamente. De igual modo, aplicando isso para o campo pedagógico, para o campo da legislação, é justamente isso. Eu estou aqui engasando, tem fumaça, alguém está botando fogo aqui fora. Tem fumaça por aqui. Estou querendo boicotar a nossa live. São coisas que acontecem só no dia da live, né? Só no dia da live. Mas então, para que essa base? A base é justamente para garantir uma equidade, uma igualdade, né? Então, quando a lei fala de uma base nacional comum, é para que o estudante que está lá no interior da Bahia, né, ele tenha acesso aos mesmos conteúdos ou aos conteúdos essenciais que um aluno que está aqui na capital federal. Então, a base é para garantir essa equidade educacional. E observe que a legislação, ela valoriza... Arrasou, é isso mesmo. E observe que a legislação, ela valoriza os contextos locais, né? Por isso que os currículos vão ter também uma parte diversificada. Diferente da base comum, a parte diversificada leva em conta os contextos locais. Olha aí
uma educação, uma lei pautada, alicerçada em pressupostos democráticos, em pressupostos inclusivos, em pressupostos de democratização do acesso à educação. É uma lei que estabelece uma base comum, mas não desconsidera os contextos sociais. É por isso que os currículos terão aí essa parte diversificada. E aí é importante também pontuar de que, além disso, a lei também vai estabelecer questões relacionadas aos direitos e objetivos de aprendizagem para algumas etapas da educação. Artigo 35, a linha A LDB trata acerca da organização do currículo, onde vai falar que a Base Nacional Comum Curricular, olha aí, já apontando para a base, e observe que a base nem existia ainda, né? Porque a base é de 2017, correto, Sara? Isso. Correto, a primeira, né? resolução. Isso, de 2017, né? Isso, 22 de dezembro de 2017. Não estou falando bobeira não, né? Não. Então, olha aí, ó, lá no artigo 35, já apontando para a base, né? Então, em relação à organização curricular, o artigo 35 pontua de que a BNCC vai definir os direitos e objetivos de aprendizagem para o ensino médio, levando em conta as 4 áreas do conhecimento. No artigo 35, a linha A, parágrafo 2º, a legislação pontua também uma questão em relação à organização curricular, no caso para o ensino médio, onde trata da obrigatoriedade da inclusão de estudos e práticas da educação física, da arte, sociologia e filosofia. Nós temos um outro ponto na legislação que trata em relação à organização dos currículos, que é sobre a carga horária total para essa Base Nacional Comum. Então, a lei diz que, no caso do ensino médio, a carga horária total do ensino médio deverá ser aí, olha só, não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, para a Base Nacional Comum. Então, de toda a carga horária do ensino médio, até 1.800 horas é destinada ao cumprimento dessa Base Nacional Comum. Outro ponto também em relação à organização curricular, é em relação à educação de jovens e adultos, aos exames supletivos, né? Os exames supletivos levarão em conta os conteúdos estabelecidos na Base Nacional Comum. E outro ponto também é de que a Base Nacional Comum, né, influencia na formação de professores, né, em relação à organização curricular. A lei pontua no parágrafo 8º do artigo 38 que os currículos dos cursos de formação de docentes terão como referência a Base Nacional Comum. Olha a fumaça que terrível. Terão como referência a Base Nacional Comum. Então, observe que toda organização curricular vai refletir na forma como a escola organiza, vai refletir na formação de professores. Então, nós temos aqui, eu trouxe aqui somente alguns dos exemplos que a LDB trata sobre a organização curricular, tá? Eu não conseguiria aqui abordar tudo de uma vez só. Sim, é muita coisa. Não, perfeito, perfeito. E quando a LDB vai trazendo no artigo 26, é uma redação de 2013. E aí, a última live que a gente fez junto, né, professor Paulo? A gente falou sobre o PNE, que é do período de 10 anos, de 2014 a 2024, que também dava indicativos para a construção de uma Base Nacional Comum Curricular. E, realmente, a base, o texto da base, no seu próprio documento, ela vai trazer esse aspecto de que os currículos devem ter uma parte contemplando a BNCC, aquilo que a base determina, estabelece como direito de aprendizagem e desenvolvimento, quem sabe fazer ao vivo, que embola mesmo, mas vai. E vou lembrar mais uma vez o conceito da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Essas aprendizagens essenciais, elas são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Que a LDB vai indicar que precisa ser estabelecido, precisa ser definido. E essas aprendizagens essenciais, elas precisam se expressar em toda a educação básica. Como o professor Paulo bem disse, as aprendizagens essenciais é aquilo que o aluno não pode perder, não pode faltar. Então, se no meu prato não pode faltar arroz e feijão,
Vai ter um ovo, às vezes não dá tempo de fazer uma carne, né, professor Paulo? Faz um ovo, tem uma carne ensopadinha, tem um frango empanado, tudo bem, mas a base do prato tem que ser arroz e o feijão ali. Então, as aprendizagens essenciais seguem esse mesmo conceito. A gente fala, às vezes, que é o conteúdo mínimo, assim, as aprendizagens mínimas, mas quando fala mínimo, a pessoa já remete a uma coisa que tem menos valor. Mas não é o que tem menos valor, é aquilo que não pode faltar de jeito nenhum. E aí, a base vai trazer isso, necessidade dos currículos de rede e sistema de ensino terem uma parte contemplando a BNCC, a base, e a outra parte contemplando uma parte diversificada, né? Uma parte com a BNCC e outra parte diversificada a ser complementada pelas redes de sistema de ensino. E essas duas partes, digamos assim, elas não podem ser tratadas como um bloco justaposto, assim, distintos, como se um fosse independente do outro. A base vai dizer que precisa ser considerada como um todo integrado. Então, vai ter a parte diversificada, a parte da BNCC, e elas juntas vão compor aquilo que é o currículo. Então, perfeita a sua fala, professor Paulo. Só uma pontuação em relação a essa parte diversificada que você comenta aí que não são algo dissonantes, né? Isso. Não são coisas distintas, mas formam o currículo. Vamos aqui exemplificar. A parte diversificada leva em conta os contextos sociais, os contextos locais. E é interessante a pontuação que a lei fala de que quem vai definir isso é cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Então, a autonomia dadas a eles, porque eles conhecem a realidade. Eu trabalhei, por exemplo, já em escolas rurais, né? E eu já trabalhei em escolas, né, em comunidades rurais, que em determinado período era o tempo da colheita, né? E a fonte de renda ali era a agricultura. Então, olha aí uma situação do contexto local que pode ser inserido no currículo dessa parte diversificada e que se alinha à parte comum. Por exemplo, na Base Nacional Comum, nós vamos ter o estudo da matemática, o estudo de português. Então, em português e matemática, eu posso pegar questões desse contexto local, desse contexto social e trazer para dentro do currículo. Olha aí a parte diversificada, que leva em conta os contextos sociais, se complementando com a base comum. Então, é uma coisa só, não é algo dissonante, né? Bem pontuada essa questão. Agora... Uma propaganda agora, propaganda. A Sara me perguntou com base no artigo 26, e eu fiz isso de forma proposital, porque eu falaria sobre ele, né? Eu disponibilizei um vídeo ontem no meu canal no YouTube, eu estou todos os dias ao meio-dia com conteúdo pedagógico ao meio-dia. E ontem eu abordei lá o artigo 26 e os 10 parágrafos. Eu trago pontualmente, explicadinho, cada detalhe. Então, quem quiser aprender, só quem quiser, tá? Quem quiser aprender, poder todo mundo pode, mas quem quiser aprender, vai lá no YouTube do Espaço Pedagógico assistir esse vídeo. Show, propaganda muito bom. Com sucesso. Mas olha só, senhoras e senhores, o que será que o professor Paulo não fez na vida ainda? Ele já trabalhou com pedagogia hospitalar? Não. Aí uma coisa que não trabalhou, pronto, descobri. Eu sou professor desde os 14 anos, sabe? Desde os 14 anos. Você falou. Professor informal, 17 formal, né? Quando eu comecei a dar aula, né? Eu comecei dando aula de reforço e era o professor de reforço mais caro da cidade. Eu cobrava R$25 a hora, né? Todos os dias. E na cidade o pessoal cobrava R$15. Nossa. Né? Então, a minha vida toda foi professor. Nossa, muita bagagem, né? Gente, vocês estão acordados aí? Manda aí no chat aí, ó. Vou ficar junto até o final. Tô aqui, tô vivo. Manda um emoji assim com a mão pra cima. Compartilha a live. E se você quer o resumão em PDF dos principais pontos trazidos pelo professor Paulo dessa live de hoje, tira o print aqui. E aproveitando, falando de print, só terminar a mensagem, tira o nosso print. E compartilha nos stories, marca a gente, marca a professora Sara, marca o professor Paulo. Comenta no post que tá no feed do Instagram. Comenta lá. Vou mostrar minhas gambiarras aqui. Comenta aqui, gente. Nesse post aqui, ó. Receba o resumão da live 2.
tira o print, posta lá nos stories, marca a gente e deixa um comentário aqui. Se bater 100 comentários, eu vou compartilhar, disponibilizar na sexta-feira o resumão em PDF, ainda melhor do que o primeiro resumo, hein? Fala, professor, te interrompi. Não fala nada, não. Não? Então, vamos fazer a pausa pro print. Vamos fazer a pausa pro print. O pessoal já é o momento que a gente se arruma mais ou menos, né? Que vocês botam uns prints da gente falando, que tá assim, só Deus na causa. Então, agora é um momento decente, a dignidade da nossa vida. Contar até 3, a gente faz a pose, tá, professor? Fazer o cabelo, vamos lá. Quem tirar o print, fala e tirei. Foi, agora né? deixa eu fazer o print, peraí. Olha pra cá. Pronto, 160 pessoas na live. Se tem 160 pessoas, se essas 160 pessoas ir lá no post agora não, vamos terminar a live, e deixar um comentário lá no post, já vai dar mais de 100 comentários e o material vai ser disponibilizado. Então, bora, que o tempo está passando, 45 minutos. Próxima pergunta. Professor, já que você é um especialista em LDB, como que você sugere o estudo da LDB para concurso? Como que o concurseiro, a concurseira que está aqui nos assistindo, como que eles devem estudar a LDB para a sua prova de concurso? Sem se enrolar. Então, o primeiro ponto que eu penso, eu sempre, toda vez que eu vou responder, eu sempre falo o primeiro ponto, aí eu nunca falo o segundo ponto, só fico no primeiro, né? Mas então, vamos... Pois é, primeira coisa, aí você nunca vai para a segunda, só fica na primeira. Mas então, o que eu sugiro para você que está estudando aí, ó, é o óbvio. Eu vou indicar o óbvio. É você ler a lei. Eu costumo sempre dizer o seguinte, de que é importante você ter ciência da legislação. O que acontece? Eu já tive colegas, Sara, que fez concurso juntamente comigo, e aí, numa dada prova, nós saímos da prova, e aí a gente começou a discutir sobre a prova, né? E a pessoa falou assim, nossa, caiu tal questão de LDB, eu nem sabia que tinha isso na LDB. Aí eu falei, ué? Aí para completar, olha o que a pessoa disse. Professor fulano de tal no cursinho nem disse que tinha isso na LDB. Falei, fica dependendo de professor. Depende de professor para ver onde vai parar. Se você não for, vou falar igual a LDB fala. Se você não tiver esqueci a palavra. Se você não tiver autonomia intelectual para se virar nos 30, vou falar linguagem rasgada, você vai tomar um pau. Pois é, então a questão é ter ciência da lei. Então você tem que parar e ler a legislação, né? Ler a lei é algo que não é bom, não é legal ficar lendo lei, né? Porque são muitas terminologias, né? Então é você ficar muito atento a questões pontuais na lei. A lei dá os caminhos para vocês. Locais na lei onde temos termos que trazem a ideia de obrigatoriedade ou de faculdade, por certo, são termos que vão cair, né? São tópicos que vão cair. Então, estejam atentos a isso. O outro ponto também, uma dica que eu deixo para você que vai estudar a LDB, após ter realizado essa leitura, né, e já ter um domínio, né, do que diz a lei, do que a lei pontua, é importante também você fazer um levantamento de quais são os principais pontos da lei que são cobrados em prova. Porque normalmente o que acontece? Nos editais para concurso, a banca coloca lá, né, no edital, Lei 9394 de 96. É a LDB, ou seja, está a LDB toda, né? Então, você tem que analisar o que é mais recorrente, o que é mais cobrado, o que cai mais. Então, no seu concurso, que é para professor de educação superior, da educação básica ou concurso de nível médio, né? O que é que mais cai nas provas em relação ao LDB? Então, o lance é você fazer um levantamento do que é mais recorrente. Então, primeiro você tem que ter ciência, fazer esse levantamento e aí questões. Para você saber se você apreendeu bem, né, o conteúdo da lei, questões. Estejam atentos às questões. Tendo em vista
que a LDB já passou por diversas atualizações, né? Temos aí acrescentando diversas alterações, as bancas elas são maldosas. Então, mesmo estando com o texto atual, agora em 2021, a banca ela vai usar de maldade e vai colocar o texto antigo. E aí, aquilo que nós já aprendemos no ano passado está muito enraizado aí na cabeça, né? Está fixo ainda. Então, é também estudar por questões atualizadas de legislação. Então, é essa dica que eu deixo. Mas leia a lei. É uma lei pequena, não é muito grande, né? E faça os seus resumos e estabeleça aí, faça esse levantamento. Eu acho que a parte central é essa. Fazer o levantamento do que é mais recorrente, do que é mais cobrado. E Campos falou bem aqui no chat, muitas questões, e outra pessoa tinha falado também que lê a lei, cadê? Acho que eu perdi. Lê a lei e resolve questões. A chave, né, professor Paulo, acho que você concorda comigo, é resolver questões, porque quando você resolve questões, você vai percebendo, na verdade, quais são esses pontos que mais caem em concurso. Mas como nós estamos aqui, e vamos lhe usar, já que você está aqui mostrando na live mais uma vez, diz para nós aí, para quem está nos assistindo, quais são os principais pontos da LDB que o aluno não pode ir para a prova sem fazer. Sem saber. Sem saber, né? Então, eu acho que vai até o encontro de alguém que perguntou aí sobre quais são os artigos mais cobrados, né? Então, olha só. Normalmente, o que vai cair na sua prova sobre LDB vai estar alinhado ao seu concurso, em sentido que eu falo, ao nível. Se for, por exemplo, para professor da educação básica, é regra, tá? É uma prática das bancas cobrar conteúdos relacionados ao campo de atuação, né? Então, tudo vai depender de qual é o seu concurso. Se for para professor da educação superior, as bancas vão tender a cobrar mais questões relacionadas à educação superior. Mas, via de regra... Varia para cargo, né? Levaria para cargo. Como aqui a maioria, eu acredito, ser professores da educação básica, as bancas elas vão cobrar as especificidades da educação básica. Deste modo, quais são aí os artigos centrais que você tem que ir para a prova e tem que saber? Primeiro, é o artigo 3º, é o artigo dos princípios. No artigo 3º, nós temos os princípios conforme o ensino será ministrado. Antes eram 13 princípios. Agora, com a atualização, são 14 princípios. Então, você não pode ir sem saber quais são os princípios do ensino. Outro ponto também que você não pode ir para a prova sem saber é o artigo 4º, o artigo que vai tratar do dever do Estado com a educação, né? Então, lá no artigo 4º estão enumerados tudo aquilo que é dever do Estado com a educação escolar pública. As bancas exploram bastante também este tema. Outra parte também que as bancas exploram muito, que você não pode ir sem saber, são as incumbências dos estabelecimentos de ensino e dos docentes, artigo 12 e artigo 13 da lei. Cai muito, outro realmente. Artigo, muito, demais, ele despenca. Pois é, e não pode errar, né? Porque são tranquilos. Eu gabaritei aí, legislação na minha prova. Pois é, e o lance aí para você diferenciar o que é incumbência do estabelecimento de ensino e o que é incumbência dos docentes, é só analisar pelo caráter da atribuição. Se for uma atribuição de cunho mais amplo, é claro de que vai ser para o estabelecimento de ensino. Se for uma atribuição de caráter mais restrito, vai ser para os docentes. Tá? Esse lance aí para você diferenciar. Então, artigo 12, artigo 13, tá bom? Aí outro artigo agora que é maldoso. Esse artigo ele é maldoso. É artigo 14. Por que o artigo 14? Porque o artigo 14 é o artigo que vai falar da gestão democrática. E aí o que acontece? Acontece que as bancas são tão maldosas que as bancas dizem que a LDB... Responde para mim. Maldoso, sim ou não? Sim ou não? Maldoso. Sim ou não? É maldoso. É piada. Responde para mim. A LDB, vou falar bem devagar. A LDB, ela define as normas de gestão para a educação básica, sim ou não? Botem no chat, gente. Preciso dessa resposta.
Enquanto vocês vão mandando aí no chat aí, se inscrevam para a terceira jornada BNCC para concurso, link na bio. O pessoal tá falando que tá travando, Sara? Ah, aqui não tá travando, não. Tá não, vou perguntar de novo. A LDB, ela define as normas de gestão democrática para a educação básica. Já tem aí 5, 6, 7 pessoas que colocaram sim. 3 colocaram não. Aí, olha só, agora olha para cá todo mundo, olha para cá. Sim, não, o pessoal tá confuso aí, tá vendo? Sara, olha para cá, Sara. Você também olha para cá. Tô olhando aqui os grupos, o pessoal não consegue acessar. Rapidão, só minha esposa tá pedindo um negócio aqui, só rapidão. Aqui a gente faz aqui ao vivo. Vai falando aí, se inscrevam para a terceira jornada BNCC, evento online gratuito para você que mesmo que nunca tenha lido BNCC, você vai aprender aqui. Hoje estamos aprendendo sobre LDB, professor Paulo, e vai mandar uma dica agora no papel aí, eu acho, hein? Isso, a gente pega essa dica. Gente. Se a prova fosse hoje, um bando de gente, e dependesse dessa questão, um bando de gente ia ser reprovado hoje. Mas só porque você está... tô te falando. Mas só porque você está... mas só porque você está assistindo essa live, você não vai ser reprovado. Tá? Você não vai ser reprovado. Olha para cá, gente. Amém. Eu perguntei se a LDB, ela define as normas de gestão democrática para a educação básica, para a educação escolar pública. Define? Vamos lá. Gestão democrática é princípio do ensino. É exclusivo para a rede pública. Mas a LDB, olha para cá, a LDB não define as normas de gestão democrática para a educação básica. Não define. Artigo 14 é artigo maldoso. Porque o artigo 14 diz que olha para cá, quem vai definir as normas de gestão democrática para a educação básica são os sistemas de ensino. Quem estabelece normas de gestão para a educação básica são os sistemas. Mas então, eu vou começar para não ficar dúvida, né, para o pessoal. Né? Gente, olha só. Artigo 14, tá? A minha pergunta foi se a LDB, ela define as normas de gestão democrática para a educação básica. Ela não define, tá? Quem vai estabelecer as normas de gestão democrática para a educação básica são os sistemas de ensino. E quem são os sistemas de ensino? Estadual, federal, distrital ou municipal. Então, são os sistemas de ensino quem definem as normas de gestão democrática para a educação básica. No entanto, a LDB pontua alguns princípios aí. A LDB diz no artigo 14 que quando os sistemas de ensino forem definir as suas normas de gestão, deverão levar em conta princípios comuns. Então, a gestão democrática, que é princípio do ensino, ela também tem 2 princípios. E quais são os princípios? Participação da comunidade escolar, né, da comunidade escolar e local em conselhos escolares equivalentes, que é o segundo princípio. O primeiro é a participação dos profissionais de educação na elaboração da proposta pedagógica. Então, a LDB, ela apenas fala de uma regra comum a ser observada pelos estabelecimentos de ensino no processo de definição das normas de gestão democrática da educação básica. Então, quem vai definir as normas de gestão democrática democrática para a educação básica são os sistemas de ensino. No caso, por exemplo, do sistema de ensino distrital aqui no DF, o sistema de ensino distrital, ele estabeleceu uma norma de gestão, que foi através da Lei 4751 de 2012. Então, cada sistema de ensino vai definir a sua norma de gestão. A própria LDB pontua gestão democrática do ensino público na forma da lei, dessa lei. Qual é a forma dessa lei? É levando em conta os princípios comuns, e da legislação específica. E por que legislação específica? Porque os sistemas de ensino é quem vão definir. E outro ponto, gestão democrática não se reduz à eleição de diretor e vice-diretor, tá? Não se reduz.
Gestão democrática diz respeito a processos amplos, a processos participativos mais amplos e que vão além da eleição de diretor e vice-diretor. A gestão democrática diz respeito à participação de toda a comunidade nos processos pedagógicos, administrativos e financeiros da escola. E por que eu digo que gestão democrática não é eleição de diretor e vice-diretor? Porque, por exemplo, pode haver algum sistema de ensino que estabeleça concurso para diretor com uma forma de gestão democrática. Nós temos lugares no Brasil que o cargo de diretor é por intermédio de concurso público. Outros locais é por intermédio de eleição, né? Então, gestão democrática não é somente eleger diretor, porque nem sempre a eleição se configura como a gestão democrática. São coisas pontuais e que eu acho que mexe com a cabeça de muita gente agora e que não dá tempo de a gente falar tudo agora. Mas a gente está semeando, colocando a semente da discórdia, né, para você ir buscar respostas. Professor Paulo, você deu uma série de dicas aqui pra gente. Tem mais algum erro, né, que é a última pergunta, tem mais algum erro que os concurseiros cometem, a LDB? Tem mais alguma pegadinha que é comum o pessoal errar, que é importante prestar atenção na prova? Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar pra gente aí? Eu vou falar de 2 erros, e são os erros mais óbvios. O erro que muita gente comete ao estudar a LDB é estudar a lei desatualizada. O que tem de gente que está estudando a lei desatualizada, e é interessante, Sara, que às vezes eu abordo alguma questão de LDB nas lives, né, nas aulas, e aí alguns alunos contestam, não que é errado, é claro que pode comentar, claro, mas alguns alunos contestam no sentido de que isso está errado, a lei não diz, mas é porque tomam como referência a redação antiga da lei. Então, o grande erro que a maioria das pessoas cometem é ler a lei desatualizada. E qual é o segundo erro? O segundo erro é não ler a lei. Então, esses são os erros mais comuns. E aí eu vou para um terceiro ponto, né, para um terceiro tópico que eu acho que os candidatos devem ter bastante atenção, em relação aos termos, né, na lei. Porque há terminologias que passam a ideia de algo obrigatório e há termos que passam a ideia de algo facultativo. Termos como será, deverá, trazem a ideia de obrigatoriedade. E na hora da prova as bancas trocam os termos, né? Termos como poderá trazem a ideia de algo facultativo. É interessante estar atento também. Nas partes da lei que trazem o termo especialmente ou preferencialmente, é bom estar atento, porque as bancas podem trocar por prioritariamente, por exclusivamente, né? Nas partes que fala, por exemplo, que é a atribuição de sistema de ensino, a banca traz como sendo a atribuição dos estabelecimentos de ensino, então, estar atento a esses termos que podem ser trocados na hora da prova. E um outro erro também que muitos candidatos cometem é não estudar comigo e com você. Arrasou, hein? É isso aí, um dos principais erros, é isso aí. Um dos principais. E sobre o BNCC, né, professor Paulo? Sobre o BNCC, o principal é não estudar comigo, porque mesmo que você nunca tenha lido a BNCC, aqui você vai aprender. Aqui não tem como você não aprender nada. E hoje nós aprendemos muita coisa, professor Paulo, né, professor Paulo? Quer acrescentar mais alguma coisa sobre a LDB? Não, porque se eu colocar aqui mais semente da discórdia, o pessoal daqui a pouco vai estar nos grupos aí falando, né, que eu estou explicando errado. Né? Mas por hoje é só. Eu agradeço pela oportunidade aí, pelo convite, né? E pode me convidar para eu me amostrar mais vezes por aqui. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. Pra gente se amostrar. Então, você tem que convidar para mais palestras, para me amostrar na sua turma da graduação. Vou chamar assim, semestre que vem. Tá bom, tamo junto. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, assim, logo, mesmo que em cima da hora, agradeço muito aí. Eu tenho certeza que o pessoal tá muito agradecido também pela sua participação de hoje. Como foi da última vez, muitos elogios, muitos comentários. E mais uma vez, quem quiser o resumão dos principais pontos dessa live de hoje,
Compartilhe nos stories, o print da live aqui, você que chegou quase no final agora, tira o print da nossa live, compartilhe nos stories, marca a professora Sara, marca o professor Paulo, comenta no post aqui no feed do meu Instagram, tá? Pra poder comentar, tem que me seguir. Quem não me segue não consegue comentar nas minhas fotos, tá? Então tem que me seguir, comenta no post lá. Se bater 100 comentários, vou liberar esse resumão da live de hoje sobre LDB. Todo mundo quer saber sobre LDB, né, professor? LDB cai em toda prova. Em toda prova. Diante da importância que é esse documento. E o nosso professor explanou muito bem. Paulo, deixe suas redes sociais, fala pro pessoal onde que as pessoas podem te encontrar. Gente, ó, estou aqui no Instagram. O pessoal ali fazendo graça ali pra mim. Que aqui é assim, né? Eu tô aqui, mas alguém tá ali do outro lado fazendo graça, né? Mas então, eu estou no Instagram, Espaço Pedagógico. Estou no YouTube com o nome Espaço Pedagógico, também no Telegram Espaço Pedagógico. E aí o meu conselho, né, é para que você inscreva-se nas minhas redes também, né, e acessem as minhas aulas gratuitas no YouTube. Gente, tem muita aula gratuita e eu estou agora por uma temporada aí com um quadro especial no meu canal, que é conteúdo pedagógico ao meio-dia. Então, por um período aí, todos os dias, ao meio-dia, eu vou estar postando conteúdo pedagógico de modo bastante rápido, prático e objetivo para a galera acertar na prova. E muito obrigado. E todo mundo quem não segue a Sara também siga, né, gente? Isso, quem não segue o professor Paulo, segue nas redes sociais. Tem um excelente trabalho. Como ele falou, muitos conteúdos gratuitos aí, pessoal, que está estudando para concurso. Né, professor Paulo? Vamos ter a jornada dia 14, 15, 16, semana que vem, começa na terça-feira. Sábado agora vamos ter a terceira live e última live de esquenta da jornada com o professor Michael sobre métodos de estudo. Vai ser muito bacana também, pode ter certeza. E a jornada semana que vem, e eu quero que vocês aprendam, gente. Vocês aprendam. Não quero nem comprar nada de mim, nem comprar nada do professor Paulo. Estou pelo Paulo já. Nem comprar nada, gente. A gente quer que vocês aprendam. Se quiser comprar depois. Mas agora é o momento que vocês aprendam conteúdo gratuito de qualidade. Sara, e assim, eu sempre comento o seguinte, que inclusive é o lema do meu espaço, né? É espaço pedagógico compartilhando saberes, né? Então o objetivo porque um dia eu estive desse outro lado. Um dia eu também estive aí nessa busca por uma vaga efetiva no serviço público. E eu sei que é difícil, né? Eu sei que para muita gente, assim como foi para mim, a oportunidade para mudar de vida é por intermédio de um concurso, né, da estabilidade, porque é bom você ser estável, né, você ter estabilidade financeira. Então, assim como um dia eu não tive essa estabilidade financeira, concurso público não deixa ninguém rico, né? Ou você tá rica, Sara? Não. Tá rica? Não, né? Mas você tem estabilidade, certo? Pois é, mas você tem estabilidade, não tem? Então, sim, é muito bom essa estabilidade, você saber que vai trabalhar e vai ter o seu salário, vai ter um meio para sobreviver. Então, eu tive nessa situação um dia. Eu passei 10 anos sendo contrato temporário, na incerteza. Né? Então, da mesma forma que um dia eu estive aí desse outro lado, eu quero que outras pessoas também possam alcançar aquilo que alcancei. Que a gente alcança por intermédio da educação. Eu sou fruto da educação, eu alcancei por intermédio da educação e eu quero que outras pessoas alcancem também. Deste modo, assim como eu alcancei, né, estou agora juntamente com você, ajudando que vocês também alcancem, ajude a gente também a divulgar para outras pessoas. Então, da mesma forma que nós compartilhamos com vocês, pegue esse conteúdo de hoje, compartilhe com alguém. É uma forma também de você ajudar os nossos espaços, né, a crescerem também, né, e alcançar mais pessoas. É um incentivo para o nosso crescimento, é contribuir com o nosso trabalho, é uma forma de retribuir aquilo que a gente dá. Todo amor. Essa coca aí, tô comendo 2 litros de geladeira aí. Vai ser madrugada dentro mais uma vez. Só Coca-Cola. Me patrocina! Me patrocina a Coca-Cola. Patrocina o Espaço Pedagógico e a Jornada BNCC. Patrocina! Gente, compartilho das palavras do professor Paulo, exatamente isso. O professor Paulo expressa aquilo que eu também penso.
Eu tenho que agradecer pela participação de vocês aqui hoje. Compartilhe o link, vai ficar salva essa live aqui. Vai ficar salva no YouTube também. Compartilhe os links da live para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho e que mais pessoas possam se inscrever. Somos mais de 1.200 pessoas inscritas para a Jornada BNCC. Tem que chegar a 2.000. Bora! Muita gente, muita gente. Muita gente. Muita gente. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. Tchau, Fiquem com Deus. Deus abençoe tudo de vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor Paulo. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.